É aqui no Memorial dos Povos Indígenas que vários eventos vão marcar o Abril Indígena. Exposições, debates, oficinas e o acampamento Terra Livre. Este ano será a 15ª edição dessa que é considerada a maior Assembleia de Povos Indígenas, não só do Brasil, como do mundo. Cerca de 4.000 pessoas são esperadas e vão tentar influenciar as decisões que acontecem a 5 quilômetros daqui. Nesta edição, o acampamento Terra Livre está focando muito a situação atual, né, dos direitos dos povos no contexto, por exemplo, do governo atual. Desde quando o presidente Jair Bolsonaro tomou posse, muitas medidas foram implementadas, né, medidas administrativas, e essas medidas não só afetaram a sociedade como um todo, mas também afetaram a vida das comunidades indígenas, como por exemplo, né, a transferência da demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura, a extinção da SECADI, que era uma secretaria que ficava dentro do Ministério da Educação e que tratava da educação escolar indígena. Enfim. E, por exemplo, a transferência, né, da FUNAI, que é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, que retirou do Ministério da Justiça e mandou para o Ministério que é chefiado pela ministra Damares Alves. Então, todas essas mudanças acabaram impactando em muitas discussões nas comunidades indígenas, né? Esse governo não tem diálogo, porque o anúncio direto é dizendo, para a questão indígena, eu não vou demarcar 1 centímetro de terra. Opa, eu errei, é 1 milímetro de terras indígenas. Quando nega o território para nós, povos indígenas, as pessoas têm perguntado, vocês não têm ficado com medo em tempo de acentuação da violência, de flexibilização do armamento? Eu digo que nós temos medo mesmo é de continuar vivo sem poder dizer que a gente é. E quem diz que nós não morremos quando cada vez esse direito é retirado, é arrancado, é amputado do nosso jeito de ser? Então não está nos matando exatamente pelo calibre da arma 22, 38, mas está matando exatamente pelo calibre da política por meio de um genocídio legislado. Nós não temos dúvida que a principal pauta, né, do acampamento Terra Livre é a questão da demarcação das terras indígenas. Nós temos atualmente aproximadamente 42% dos processos de demarcação de terras indígenas ainda estão totalmente paralisados, né, sem nenhum tipo de providências. Então, nós temos realidades no Brasil diferentes. Na medida que você tem algumas terras que foram demarcadas na região amazônica, né, nós temos muitas terras no Nordeste, no Sul e no Centro-Oeste que ainda não foram demarcadas. Então nós temos ainda um déficit muito grande de processos de reconhecimento de terras indígenas no Brasil. O que você diz para esses comentários de que os indígenas já possuem 13% do território nacional e que isso deveria ser suficiente? A gente precisa rediscutir esse debate, chamar a sociedade brasileira para essa sensibilização, porque se fala desses 13%, por que não se faz uma reflexão que 1% da população que é do agronegócio, latifundiário, detém em torno de 46% do território? E aí esse latifúndio tem dito, por que esses povos indígenas são tão contra o capitalismo? E eu falo que a pergunta é o contrário, por que o capitalismo, o agronegócio é tão contra nós povos indígenas? Talvez nós não contribuímos para que o Brasil seja um país de primeiro mundo, mas precisa respeitar que do Brasil nós povos indígenas somos os primeiros. As práticas culturais, e aí numa perspectiva bem econômica mesmo, ela vai variar de povos para povos, né? Por exemplo, os terenas são hábeis agricultores, eles lidam há muito tempo com a agricultura também, né? Enquanto que nós vamos ter outros povos, por exemplo, o Cajuel, né, que lida muito com o manejo de gado. E nós vamos ter outros povos que não querem lidar nem com roça nem com gado, né? São extremamente coletores, né? Eles têm um outro tipo de relação. Então, na medida em que os povos indígenas eles buscam sim um tipo de desenvolvimento, mas é um desenvolvimento aliado à sua prática cultural, à sua maneira de ver e entender o mundo. Eu venho de um povo que tem acontecido o suicídio indígena uma vez por mês no território, em grande maioria as nossas mulheres indígenas. O que é uma pessoa suicidar a cada um mês no território? É perder o encantamento, a estrutura da vida. Por isso que eu falo que quando nega os territórios, nos mata coletivamente, porque é uma ameaça à nossa identidade. É um genocídio, é um etnocídio, mas é um ecocídio também, porque quando matar todos os povos indígenas, não vai existir questão ambiental para mais ninguém. O dia que nós povos indígenas perder todo o território, não vai existir sustentação do céu e nem muito menos a questão ambiental. Eles são
os maiores defensores da questão ambiental e temos que caminhar junto para o bem de todos. Isso não é defesa só do Brasil, é defesa do planeta.